Olá, sou o professor Hugo, coordenador pedagógico de EAD na Unievangélica. Neste momento, o nosso tema é Protocolo Unievangélica de Produção de Videoaulas. O objetivo é qual? Te dar todo o suporte e apoio nessa experiência de produção de aulas remotas, sejam elas síncronas ou assíncronas, em qualquer modalidade aí que você precise trabalhar nos próximos dias. Me acompanhe um pouquinho na tela, veja aí. Então, Protocolo Unievangélica para a produção de videoaulas. Nossos objetivos: compreender o protocolo, aplicá-lo na produção de videoaulas e alcançar aulas e vídeo de melhor qualidade. A nossa referência é o próprio protocolo desenvolvido aqui no Centro Universitário. Primeiro, orientações gerais. Estabeleça os objetivos da videoaula. Construa um roteiro consistente. Defina o local de gravação. Prepare os equipamentos. Vista-se de acordo com sua profissão, com cores neutras e sóbrias, seja discreto e evite excessos. Utilize o crachá. Essas orientações gerais serão trabalhadas daqui a um pouco, com maior profundidade, pensando o cenário, pensando a questão da roupa e assim por diante. Então, fique tranquilo, é só para que você tenha uma ideia sobre o que estamos conversando e me acompanhe gradativamente, passando inclusive por detalhes como o aquecimento de voz. Veja aí a próxima tela comigo, em que conversamos também sobre esses aspectos. Aqueça a voz, seja natural, fale com tranquilidade, aproxime ao máximo da dinâmica da sala de aula presencial, varie o tom de voz, crie um diálogo, mesmo em videoaulas assíncronas. Evite expressões temporais, bom dia, por exemplo. Evite gesticular em excesso. Não há ideia de que você deva ficar completamente parado, mas gesticular em excesso, mexer no cabelo, levar a mão ao rosto muitas vezes, torna o vídeo marcado e repetitivo. Evitar marcadores temporais é importante porque o seu estudante pode assistir a gravação que ficou disponível da aula ao vivo ou quando foi uma aula realmente gravada em outros horários, dias, até com uma distância de vários dias do momento da gravação. Então, quando você diz bom dia, ou boa tarde, ou marca a data no vídeo, você está tornando o seu vídeo obsoleto em relação ao momento em que o estudante irá assisti-lo. Além disso, observe, é importante que a sua linguagem gere a sensação de proximidade e de interação com o estudante. Fale com ele. Utilize pronomes, vocativos, faça perguntas, referência a quem te ouve, como eu estou fazendo neste momento. Isso nós chamamos de linguagem dialógica. O seu vídeo deve ter uma linguagem de diálogo, de conversa com o estudante. Ele deseja essa proximidade. E lembre também, utilize o vocabulário, a entonação de voz para fazer com que o momento da aula seja o mais natural possível e muito semelhante ao que acontece lá na sala de aula quando você está com esse estudante em um momento presencial. Agora, nós vamos para uma etapa da nossa conversa extremamente importante, o chamado roteiro. O planejamento de uma aula é algo fundamental, independente se por vídeo, se presencial, ao vivo ou gravada assíncrona. Mas, em aulas por meio do vídeo, isso se torna ainda mais importante, para que o professor tenha segurança em sua fala e na condução da gravação ou do momento ao vivo. Por isso, sempre tenha um roteiro para suas aulas. O roteiro básico é este que vai aparecer na tela para você. Observe comigo. Roteiro deve ser estabelecido observando minimamente a estrutura abaixo. Apresentação do professor, da disciplina, do curso e do tema. Objetivos da videoaula.
referência a ser utilizada para estudo, preferencialmente da bibliografia básica ou complementar. Retomada de conteúdo. Observe que no início do vídeo é necessário estabelecer conexão com as vivências do aluno, com outras disciplinas, com aulas anteriores, com momentos que ele tenha vivenciado no curso de maneira geral. Por isso, não esqueça, no início do vídeo, além da apresentação, a retomada é extremamente importante. Volte à tela comigo. Este roteiro tem mais alguns itens. Na introdução ao tema, pode ser desenvolvida a partir de uma storyline, informando o que será apresentado, como será desenvolvido e qual será a conclusão. Pode-se utilizar também outras estratégias, como problematização, discussão de um ponto da atualidade, desenvolvimento do processo de interdisciplinaridade, dentre outras estratégias que você pode pensar. É importante você observar que o início da aula seja provocativo. Lance uma pergunta, apresente um problema, faça questionamentos. Inclusive, no momento ao vivo, peça para que haja interação. Qual é o seu conhecimento sobre isso? Que resposta você tem para? O que você proporia? O início da videoaula deve ser encantador e provocativo, instigando o estudante aos próximos minutos de vídeo, certo? Volte à tela. Desenvolvimento do conteúdo estabelecido pode ser realizado por meio de exposição do conteúdo, aplicação, realização de metodologias ativas, utilização de outras ferramentas de tecnologias da comunicação e informação, como Socrative, Mentimeter, Luddchart, Venngage, dentre outras, principalmente durante as videoaulas síncronas. Observe que este momento de aulas remotas pode ser uma grande oportunidade para trabalhar com a sala de aula invertida. E o uso de ferramentas diversas enriquece o momento, inclusive da aula ao vivo. Procure por esses aplicativos, busque suporte online e diversifique as ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento da sua aula. Ainda pensando sobre como conduzir essa aula. Mas ao final, faça a retomada dos objetivos, com síntese do conteúdo abordado na videoaula, possibilidade de indicação de leituras complementares e orientação de atividades para aprofundamento na temática, caso planejada. Despedida. Faça uma finalização. Não deixe o aluno com a sensação de uma aula interrompida. O tempo acabou e ali ficou uma frase por dizer ou um conceito solto. Faça uma finalização. A retomada é importante e o despedir-se do estudante também. Demonstre que ali houve planejamento, inclusive do tempo, e que ao final você se despede do grupo da turma da mesma forma que faria em uma aula presencial, certo? Observe ainda que há mais detalhes a pensarmos além do roteiro, mas antes disso eu tenho alguns lembretes para você. Os slides da aula são de formatação livre. Entretanto, cuidado para não carregar com textos, privilegie figuras, esquemas, tabelas, gráficos, cuidando para que a resolução das imagens seja de boa qualidade. Se utilizar vídeos de animações ou outros do YouTube, deve selecioná-los com antecedência, e caso não sejam autorais, ou seja, não sejam seus, estes devem ser validados pelo NDE antes de serem utilizados. Observe que o suporte visual é extremamente importante. Então, procure o seguinte: trabalhar com imagem, com apelo visual, dando espaço para a sua fala. Não insira todo o conteúdo nos slides. Eles devem ser uma espécie de roteiro, de caminho a ser seguido, com muito espaço para a sua atuação e interação com o estudante, certo? Vamos adiante aí comigo? Ainda lembre-se, tanto para as videoaulas síncronas quanto para as
assíncronas, é necessário que o professor planeje o roteiro para ser desenvolvido dentro do tempo estipulado para a carga horária da disciplina. Aí você fará o seguinte: no ambiente virtual, o documento do protocolo está completo. Inclusive há prints dos slides para que você possa acompanhar. Dê uma olhadinha lá, verifique esses prints que têm orientações detalhadas. Aqui no vídeo não foi colocado para que não ocupasse um tempo desnecessário da minha fala e tempo desnecessário seu diante do vídeo. Vamos a uma próxima preocupação nossa? Onde gravar? O cenário, o ambiente. Antes de falar um pouco sobre a estética do ambiente em que você fará a gravação, eu quero te dar uma dica. Procure ambientes que tenham uma melhor acústica, certo? Em especial se a sua gravação é em casa. Ambientes com muito revestimento cerâmico, muita pedra, geralmente não têm uma boa acústica. Procure ambientes com madeira, com seus livros e que representem um momento de estudo, de dedicação à profissão e à formação profissional. Olhem aí comigo, então, os detalhes sobre cenário. Em casa, escolha um local claro, limpo e organizado. O fundo pode ser desde uma parede branca ou outra cor sólida, até uma biblioteca ou outras imagens, quadros, desde que discretos. Um cenário com mesa e cadeira é uma boa estratégia, pois compõe uma imagem estável e ligada ao ambiente remoto da aula. O ambiente deve ser silencioso e com boa iluminação. Lembrando que é importante estar de frente para a iluminação. Neste momento, eu uso aqui um light ring que ilumina o meu rosto. Eu vou desligá-lo para que você veja. Estão vendo como faz diferença? A imagem ficou bem diferente. Agora vou ligá-lo. Observe também que a cor da iluminação também faz diferença. Mais branco ainda, amarelado e voltarei ao branco. Então, você utilize uma iluminação natural ou a iluminação artificial do próprio ambiente, ou caso queira, um light ring, como eu estou utilizando no momento. Sempre de frente para você, para que a sua imagem fique nítida e clara para o estudante, certo? Seguindo aí com as nossas indicações sobre o cenário de gravação. Na Unevangélica, caso deseje, o professor pode agendar na secretaria setorial do curso o agendamento para a gravação em sala de aula ou em laboratório. Neste caso é importante observar as normas estabelecidas no protocolo de biossegurança para a prevenção da Covid-19. Cumprir a data e o horário agendados, paramentar de acordo com as normas do laboratório, se for o caso. Levar os equipamentos necessários, testar o vídeo, o áudio e a iluminação. Cuidado com a utilização de quadro, peças, equipamentos, dentre outros, pois podem gerar uma imagem invertida. E aqui vale a dica. É recorrente em ambientes virtuais professores às vezes desavisados dando uma aula com um quadro ou com a escrita em algum painel em que as imagens aparecem invertidas para o espectador. Cuidado com isso. Verifique qual câmera você está utilizando, em especial no celular. Observe que a câmera traseira do seu celular, aquela que você não utiliza para selfies, traz a melhor imagem e evita essa inversão, certinho? Voltando aí para as orientações do protocolo. Roupas e acessórios. As roupas devem remeter à profissão, entretanto, devem ser discretas, de cores neutras e sóbrias. Evite estampas, listas, xadrez e bolinhas, pois podem gerar distorções no vídeo. Adereços e acessórios podem ser usados desde com parcimônia. Sempre utilize o crachá da Unevangélica. Então, o que eu te digo aqui? Por que essa descrição toda? Porque o nosso objetivo maior é pedagógico, é didático. O que deve chamar a atenção é a sua fala e o conteúdo dela. Além disso, algumas estampas geram desconforto visual e distorção da imagem no vídeo. Então, evite-as. O xadrez, as bolinhas muito miúdas, riscas, cores muito fortes e em contraste
podem gerar desconforto visual e distorção, certinho? Então não é simplesmente uma questão estética, e sim de efeito da sua aula lá na aprendizagem do estudante. Continuando com as orientações. Gravação. Selecione o equipamento de filmagem, celular, câmera, webcam. No caso de celular, coloque-o sempre na posição horizontal, apoiado em um tripé. O equipamento deve estar posicionado na altura dos olhos, nem acima nem abaixo. O professor deve enquadrar-se no centro da imagem. Confira se o equipamento captura a voz com clareza e uma boa altura, ou será necessário o uso de um microfone externo. Deve haver um espaço entre o cenário e o professor. Este deve estar de frente para a iluminação disponível, natural ou artificial. A distância do aparato que será utilizado para a filmagem do professor deve ser aproximadamente de um braço. E aqui, o que eu sugiro para você? Mantenha uma distância que haja um bom enquadramento, com espaço acima de você, nas laterais e que apareça a parte superior do tronco, certo? Isso faz com que você apareça melhor no vídeo. Mantenha a distância não somente da câmera que te filma, mas do fundo. Hugo, escolhi filmar diante de uma parede branca aqui da minha casa. Achei mais neutro, é a minha preferência. Não encoste na parede, não fique muito junto a ela, pois a sua imagem ficará chapada e parecerá que você está apoiado realmente na parede. Por isso, é importante manter distância também do fundo escolhido para a sua gravação. Ainda mais um detalhe aí com você. Testes. Testes de gravação, isso sim. Por que testes? Porque às vezes, no momento de insegurança, você fica ali pensando, e agora? Nossa, eu não sei a próxima etapa, ou essa luz ficou realmente boa, e isso durante a gravação prejudica o seu desempenho no vídeo. Então faça um teste, ele pode ser curtinho, de 2 a 5 minutos é o suficiente, em especial antes das suas primeiras gravações do semestre. Teste a iluminação, teste o áudio, assista esse seu pequeno vídeo breve e faça adequações para a sua gravação naquele momento. Por isso, o teste é importante sim, para que você tenha ainda mais segurança e sucesso. Então, o professor, mesmo tendo experiência e domínio do conteúdo, pode ficar inseguro sim diante de uma videoaula. Por isso, é totalmente normal, mas também algo que pode ser trabalhado e treinado. Para isso, é indicado que testes sejam feitos. O professor pode definir um tema aleatório em sua área de atuação, gravar um vídeo curto de 5 minutos, encaminhar para alguns colegas que tenham um olhar crítico, mas construtivo, e assim ir aprimorando esta técnica. É extremamente importante se assistir. Você buscar aí o aprimoramento da sua atuação na aula e no vídeo, assim como você buscou nas aulas presenciais. E, a partir disso, observe que estamos alcançando os nossos objetivos. Você conheceu o protocolo, agora sabe como aplicá-lo e vai buscar o aprimoramento da qualidade das suas aulas por meio de vídeo. O protocolo está completo no ambiente virtual de aprendizagem e eu espero que você o consulte para que tenha ainda mais sucesso. Lembre-se, é possível retornar ao vídeo, pausá-lo, fazer anotações, retomar algum trecho da minha fala e assim partir para a produção dos seus vídeos. Espero ter ajudado e sucesso aí nas suas aulas. Até a próxima!